Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos para esse início dessa live. O meu nome é Tiago Barreira, sou um dos organizadores aqui do Instituto Ágora Perene e nós somos um think tank dedicado a essa parte do ensino e a educação, sobretudo para essa parte do aspecto da formação dos estudos filosóficos e interdisciplinares entre filosofia e humanidades. E trazemos, então, como atividades a realização e organização de cursos dedicados a diversos temas da parte da literatura, temas culturais, estudos de religião comparada, todos eles para essa formação cultural e formação pedagógica, que é algo de grande relevância para o Brasil hoje em dia. E um desses cursos que nós estamos vindo a trazer a público, que estamos lançando hoje, é o curso Introdução à Psicologia da Bíblia. Esse curso representa uma oportunidade única de combinar o estudo profundo da tradição religiosa com a compreensão das questões psicológicas e emocionais que todos nós enfrentamos. O curso está sendo ministrado pelo professor Estevão de Negreiros Ketzer, que é professor e psicólogo clínico da PUC do Rio Grande do Sul, mestre e doutor em letras, também da PUC, foi pesquisador de arquivos do IMEC na França em 2015 e atualmente é pesquisador do Núcleo de Estudos Judaicos da UFMG. Então, eles têm se dedicado ao longo desses anos a esses estudos ligados à parte da psicologia analítica e junguiana. E ele busca, principalmente com esse foco, a partir dos estudos do pensamento simbólico, a interpretação dos mitos, do imaginário. E esse curso traz justamente essa temática, né? Então, é um curso que trata principalmente de símbolos da psicologia da Bíblia. Alguns temas trazidos por esse curso, principalmente mitos como essa noção do renascimento em Jonas, o pecado original do Gênesis, e também ele trata algumas questões sobre ética e a família nas narrativas bíblicas. Ele fala também da relação entre os profetas e a psicologia. Também trata de algumas questões também da noção da alma, segundo a psicologia bíblica. Então, isso aí, em resumo, claro, vocês podem fazer algumas perguntas, o professor está aqui disponível para responder todas as perguntas que vocês tiverem. Eu vou passar agora a palavra para ele, que irá comentar, explicar com maiores detalhes, né, a proposta e os objetivos, né, desse curso. Então, sejam bem-vindos a todos, então, obrigado. Obrigado, Tiago. Obrigado a todos que estão aqui hoje presentes, aos que verão essa live posteriormente também. Muito obrigado. Esse curso ele vem de um convite que me foi feito por um amigo em 2019, final de 2019, eu lembro que foi em dezembro de 2019, a gente construir um curso assim que tivesse elementos da Bíblia e da psicologia juntos. Na época nós levamos essa proposta para a UBRA, que é uma universidade aqui no Rio Grande do Sul, é a Universidade Luterana do Brasil, e o reitor, que é inclusive psicólogo, o reitor atual da UBRA, ele ficou encantado com o curso, mas ele nos botou num chá de cadeira, e até agora esse chá de cadeira não terminou, né? Ficamos esperando e esse curso não aconteceu. Mas na época eu lembro que eu e esse meu colega, nós tínhamos pensado, era um bom curso, porque ele ia tentar tornar a leitura da Bíblia mais acessível e mostrar elementos que talvez às vezes fiquem um pouco escondidos no nosso próprio dia a dia, na forma como a gente lê o mundo hoje. A gente olha para a mentalidade lá do passado e esquece que o ser humano é o mesmo, né? O que mudou nesse ser humano de lá para cá? Bom, teve modelos, monarquias, teve formas econômicas distintas, você teve religiões que foram acontecendo e transformando a forma das pessoas pensarem, religiões que caíram,
que deixaram de ser praticadas, por exemplo. Mas as pessoas estavam escrevendo. As pessoas estavam, algumas escrevendo e outras lendo. E outras escondiam seus textos, né, para mantê-los ali de algum jeito, quase como uma proteção. Notem como a trajetória das coisas escritas e das coisas que são importantes na nossa vida, a gente às vezes deixa meio escondidinha também, né? A gente coloca elas numa parte da nossa vida que o acesso é restrito, só para quem a gente tem intimidade. E um pouco do que essas pessoas que escreviam e escondiam seus textos, botavam seus textos para não serem tão publicizados no primeiro momento, os primeiros escribas estavam fazendo era um pouco isso. Olha, isso aqui é tão sagrado que a gente precisa manter em um local para acesso para poucas pessoas privilegiadas de algum jeito. Primeiro, as pessoas que saibam ler, né? Mas segundo, pessoas que tenham uma educação para lerem esses textos. E a gente, hoje em dia, massificou muito a leitura. Ela se massificou, a gente tem usado muito a leitura para uma comunicação muito direta. E muitos dos elementos que estão ali na Bíblia, eles não foram pensados para serem de comunicação direta. Eles foram pensados para ser de uma comunicação mais profunda. Para a gente também entender que essa comunicação mais profunda que se deu ali nas primeiras tradições, nessas formas diferentes de pensar Deus, e sim, existem várias formas diferentes de pensar Deus ao longo dos séculos, mas esse Deus também dizia respeito profundamente ao que as pessoas estavam buscando dentro delas. Quer dizer, por mais que a gente possa ver uma realidade objetiva fora, né, um entendimento de Deus como uma coisa regrante, né, as pessoas estavam ali entendendo também que não era só isto, não era só não, como a gente às vezes pensa nas religiões, né, elas têm muitos nãos, né, não poder, não pensar, mas elas também têm muitos sims. O que você deve fazer para você chegar lá, para você ter uma boa vida, uma vida com felicidade, com alegria, com harmonia, né? Então, essas coisas, elas estão criptografadas na Bíblia. E como é que a gente sabe que essas coisas estão lá? Porque as tradições orais foram falando delas. Foram dizendo coisas, as tradições orais, quer dizer, o texto em si, né? O texto em si existe, mas existem formas de ler. E essas formas de ler, com o tempo, elas foram sendo profundamente aperfeiçoadas. Elas foram sendo aperfeiçoadas, elas foram sendo mais rebuscadas, elas foram sendo, e eu uso esse termo no curso, elas foram sendo aprimoradas, né? Mas porque o ser humano também estava se aprimorando nessas diferentes formas de ler. Então, eu vou falar muito aqui, nesse curso, eu também vou falar de alguns períodos históricos e por que as mudanças desses períodos históricos aconteceram não só no sentido de datas, de momentos históricos, mas nas consequências para a psicologia humana. Como é que a psique humana lidou com essas transformações que foram acontecendo. E a Bíblia é um texto que sofreu muito essas mudanças históricas, ela é o registro dessas mudanças históricas profundas na psique humana, na forma do ser humano pensar. O que é muito interessante pensar é que a Bíblia é uma espécie, em minha opinião, de uma tecnologia que foi se desenvolvendo em diferentes momentos, em diferentes tempos, e tocando as pessoas de maneiras muito diferentes. Por isso que nós temos tantas tradições que emanam da Bíblia, né? E, claro, também existem as tradições sacerdotais, né, dos padres, dos rabinos, dos imãs islâmicos, né? Mas sempre tinha algo que esses senhores falavam que dizia a respeito da pessoa que não era imã, da pessoa que não era padre, não era rabino, pessoa que tinha algo dentro de si que podia aprender com aquilo e que não ia ser tão ortodoxo, vamos dizer assim, na tradição. Ele ia fazer de algum outro jeito, porque ele estava vivo ali. Ele não era uma máquina, não existia essa ideia de máquina, de robô, de fazer e exatamente aquilo acontecer de uma forma
como a gente hoje em dia está se acostumando com esse mundo da internet, né? Você faz e acontece a consequência imediatamente. Naquela época, não. Naquela época existia uma circunstância chamada tempo, muito maior. Um tempo que muita coisa podia acontecer, até acontecer aquilo que era realmente a mensagem que tocava no profundo da alma daquelas pessoas, né? Isso é algo de profunda, algo para a gente considerar como importante e que eu estou querendo trazer nesse curso, que é inédito no Brasil, nós não foi ainda feito um curso desse jeito, com essa ideia, né? Eu já vi outros textos, já vi outras coisas feitas no Brasil, mas eu acho que com essa característica aqui eu não vi. E mais uma coisa importante são os elementos dos autores da psicologia que conversam com a Bíblia também. Eu queria trazer um pouco alguns desses interlocutores modernos que leram a Bíblia, né? Só para vocês saberem o que vocês vão encontrar no curso, 3 importantes deles, né? É o Freud, o Jung e o Viktor Frankl. Esses 3, vocês também vão conhecer um pouco deles, eu falarei um pouco desses autores, que também foram leitores modernos da Bíblia, né? E quando eu falo de modernidade, muita gente vira a cara, moderno. Ei, o que é moderno, né? O moderno, ele revisita o passado. Ele também, de certa forma, está tentando entender o passado dentro do seu tempo. É nosso tempo agora. Então, ele não consegue desprezar tudo que era o passado moderno. Não tem como desprezar. Existe uma continuidade no tempo que vem de lá e chega até nós e vai voltar, e vai para o futuro de algum jeito diferente também. Quase como uma máquina do tempo. Eu vou falar um pouco disso também no curso, mais detidamente. Então, o moderno, ele busca também atualizar o seu tempo, indo no passado, buscando fontes que eram outrora esquecidas ou deixadas de lado, né? São alguns elementos que eu vejo como de importância. Dizendo isso para a gente começar a conversar, né? Já que é uma live, então estou aqui aberto a perguntas e interpelações de vocês. Só para fazer um comentário, né, a isso que o professor falou, poucas pessoas se dão conta quando falam dessa questão da literatura. Muito se fala da literatura clássica como algo ligado a gente ir lá, a literatura dos gregos, vai de Odisseia, a Ilíada, Shakespeare, mas poucas pessoas se dão conta de que a Bíblia também pode ser entendida também como uma obra clássica da literatura, por ser entendida no sentido de clássico, como uma obra que teve um grande impacto cultural na sociedade. E é daí, nesse sentido, a importância desse curso, é de você entender a Bíblia nessa sua influência literária em fornecer imagens, símbolos, né, que tem grande repercussão no imaginário coletivo. Eu acho que está aí, talvez, o vínculo que se pode fazer entre a psicanálise junguiana, que trata muito dessa questão dos arquétipos culturais, com as narrativas do Gênesis, do Êxodo. É isso? Em grande parte, sim. Em grande parte, sim. Porque o ser humano, ele pode querer fazer coisas diferentes, pode querer e provavelmente vai fazer coisas diferentes, vai nos surpreender sempre o ser humano, né? Ele vai estar tentando ir para o espaço agora, vamos ver se chega em Marte. Ele vai precisar ir para a Lua primeiro, para depois ir para Marte. Vai ter que voltar para a Lua, então, né? E talvez conhecer coisas que ele não tinha se detido em conhecer. Então, ele nos surpreende, mas, ao mesmo tempo, ele volta no passado em momentos de crise. Ele tem que olhar para o que foi a história dele. Quem foram seus pais, quem foram seus avós, quem foi a sua família, foram imigrantes, foram pessoas nascidas aqui, autóctones, né? Como é que essas famílias se conheceram? Qual foi o sonho que essas famílias tiveram sobre você, sobre mim?
Será que você pode ter sido sonhado antes de ter nascido? Né? Eu digo isso porque eu acho que é uma pergunta que todo mundo que busca algo sobre si mesmo pode, porventura, fazer para tentar entender, inclusive, certas repetições que acontecem nas suas vidas, certos símbolos que voltam ali, de repente, né? E não entendem. Por que será que esses símbolos, quase como rituais, eles voltam? Existe uma ideia de que os rituais, no fundo, eles acabam nunca acontecendo, né? Porque se você faz um ritual e o ritual, você tem que repetir o ritual no outro ano, é porque ele não aconteceu, né? Você está sempre repetindo alguma coisa que você quer entender. Talvez o ritual seja também algo que você busca em você, né? Busca um objeto de fora para se conectar com algo de você. Por isso ele é simbólico. Por isso que ele tem algo ali carregado profundamente, não só de você, mas de toda a humanidade ali dentro. Seja qual for a tradição, né? As tradições todas, elas conversam com isso. A Bíblia, ela fala muito das outras tradições também, às vezes. A gente não se dá conta, né? Que são os madianitas. Eu vou falar bastante dos madianitas no curso também, né? Que foi uma tribo que existia ali no Egito, né? Uma tribo que estava um pouco para fora, um pouco distante do reinado ali dos faraós egípcios, né? E foi uma tribo que Moisés se liga, o povo hebreu se liga a essa tribo, e dali você vai ter uma nova conversa, né? Talvez novo entendimento, uma nova tecnologia sobre o ser humano. Eu não vou dar spoiler do curso, mas nós vamos encarar um pouco isso também numa aula especial, né? Eu acho que é a aula 6 do curso, que é sobre o êxodo, né? O que ele tem de consequências para a nossa psique hoje, né? Para a atualidade da nossa psique, né? E eu acho que isso também acaba sendo uma chave de leitura, né? Porque é muito bom você entender história, conhecimento, literatura, filosofia, mas é muito bom quando você usa isso para se conhecer também. Então, esse curso, eu acho que ele tem, eu tento fazer essa ligação, essa liga, né, da palavra hebraica Yehud, né, para que a gente possa se conectar. E aí o conhecimento, ele tem um sabor, ele tem um gosto, ele passa a fazer parte da nossa vida, de uma forma muito interessante, de uma forma, às vezes, que a gente nem pensava que ia encontrar e que ia ser tão bom, né? Então, por exemplo, o hábito de leitura, eu vejo como um hábito que, infelizmente, ele tá em escassez. As pessoas estão lendo menos. Bom, mas por que será? As pessoas podem também estar com dificuldade de, de, de como ler, como acessar a leitura, por exemplo. Eu comecei a me dar conta disso quando eu comecei a ler coisas que para mim eram muito óbvias, mas para os outros não eram, por exemplo, né? Então eu comecei a pensar, para mim pode ser algo que eu estou acostumado, mas para o outro não. Então eu tenho que fazer um convite de leitura, um convite, né? Vem, né? Venha e ver, venha ver, né? Boré, em hebraico, venha ver, vamos ver. E ao ver, talvez você conecte, você faça esse Yehud, você possa entender o que de seu também partilha aqui, essa história, essa compreensão. E eu acho isso de uma extrema importância, porque numa leitura, muitas vezes, a gente não conecta muita coisa, mas alguma nos chama atenção. E essa que nos chama atenção é a que importa, não as outras que eu não entendi, mas essa que me chamou atenção. Isso que é importante, sabe? Então, eu preparei cada segundo desse curso pensando nisso, no gosto e no que pode valer a pena buscar dentro de um texto clássico, um texto muito antigo e que ainda forma tradições, né, que brigam, se degladiam, voltam, né, como uma grande família, uma família italiana, e todo mundo sai brigando, mas no final todo mundo é amigo, de algum jeito.
Eu acho que temos muito disso na humanidade, ou pelo menos precisamos disso na humanidade. Brigamos muito, sempre estamos em guerras e conflitos, mas uma hora a gente vai ter que se apoiar, porque a coisa pode ficar preta. E a gente tem que tentar se ver um pouquinho mais como uma família que tem que aprender a conversar mais. Às vezes, pelo menos no final de semana. Né? Perfeito, perfeito. E um outro ponto também é a questão dos sonhos e das profecias, que talvez essa seja uma das partes mais carregadas de mistério, talvez, nas narrativas bíblicas. Essa questão do significado, do sentido, né, dos sonhos em trechos, né, que são, como por exemplo, do profeta Daniel, né, então, do José também, que são passagens memoráveis que tratam, e que, como você falou, diversas tradições ao longo da história tentaram, cada uma dessa maneira, interpretar cada um desses sonhos, dessas profecias. Né? E você parece que vai tratar um pouquinho também desse curso, essa questão dessa interpretação dos sonhos também. Né? Sim, sim. Eu não vou dar um curso de interpretação dos sonhos, mas o sonho é um elemento muito recorrente na Bíblia, né? Quer dizer, o que acontece com a nossa cabeça, que quando a gente deita à noite, vem uma imagem, às vezes estapafúrdia, às vezes assustadora, às vezes deliciosa, boa, gostosa, prazerosa, e a gente não entende porque a gente formou essa imagem, né? O que ela está querendo dizer sobre nós também? E às vezes ela pode nem estar querendo dizer sobre nós, pode ser apenas uma mera produção que a gente não entende, né? Nem sempre quer dizer sobre nós, mas muitas vezes quer dizer, principalmente quando um sonho se repete. Quando ele se repete, parece que ele está querendo falar, olha, vá por lá, busque ali, tente entender aquela situação, né? Porque às vezes é uma situação de tão difícil acesso que a gente fica meio ficamos estarrecidos num sonho. A gente fica até não por nada a gente esquece os sonhos, né? Muitas pessoas dormem e não lembram dos sonhos, porque não, aquela mensagem não fez sentido, ela foi deletada da nossa cabeça, né? E às vezes tem a ver também com essa limpeza que a cabeça vai fazendo para se organizar. Na maioria das vezes é isso no sonho. Ela é uma espécie de imagem, ou muitas imagens, uma narrativa de imagens, que a gente precisa tê-las para poder organizar ideias, até do mundo racional. Né? Por exemplo, um exemplo clássico é a criação de uma metáfora. Né? Quando a gente cria uma metáfora, a gente está organizando elementos simbólicos. Né? E isso, às vezes, nos leva, nessas metáforas, a que as imagens se ultrapassem as seus próprios significados mais comuns. E aí nós somos levados para um significado mais profundo, mais anterior, mais antigo daquele objeto ali, por exemplo. Né? E aí é possível que, sim, alguns possam até ter premonições, porque estão olhando para algo que está para além da sua própria mente, tá para esses outros elementos que são muito, muito ancestrais, muito antigos. Pô, mas eu nunca tive acesso a isso. Nunca tive acesso. Possível que não. Você pode nunca ter tido acesso a isso. Mas, de algum jeito, aquilo ali se manifestou em você. Né? Talvez não conscientemente, mas aquilo ali chegou de algum jeito. Então, por exemplo, o Jung estudou muitos sonhos de pessoas que eram ateus, não tinham religião, mas que, curiosamente, sonhavam com religião. Né? Com símbolos religiosos. Então, o cara era totalmente ateu, mas nunca tinha estado numa igreja, e ele entrou numa igreja, nesses sonhos, por exemplo. E lá, ele não estava vendo símbolos cristãos, ele estava vendo símbolos islâmicos. Né? Então, que coisa curiosa, coisa estranha, por que será que veio isso? Então, o Jung se dedica a uma análise junto com essa pessoa sobre esse sonho, é um texto fascinante, qual não vou falar aqui mais detalhes desse texto, para que vocês, né, tenham curiosidade. Aliás, esse curso também é um curso feito para curiosidade também.
vamos ser curiosos, vamos investigar, vamos voltar a ter essa vontade de conhecer, né? Porque não adianta nada nós termos um curso e não termos a vontade de conhecer. E aí fica só o curso pelo curso, né? Vocês estão fazendo uma coisa e não estão aproveitando ela pela curiosidade de vocês. Então, a mente humana ela é incrível por isso também. Não só pelas coisas feias que ela pode fazer, mas pelas coisas belas consigo mesmo. Se você tem curiosidade consigo, você está cuidando você está cuidando de você de um outro jeito, né? Você está querendo se enriquecer. Então, uma coisa que não deu para falar muito no curso, mas eu acho que tem muito a ver com a leitura. Por que a gente lê? A gente lê porque a gente quer conhecer alguma coisa, né? É uma forma de conhecer, não é a única. Temos muitas formas de conhecer as coisas, pela experiência, né? Pela por vídeos, por exemplo, podemos pela conversa com pessoas. Aliás, é um excelente método você conversar com as pessoas. Você conhece muito de você mesmo. E a leitura, ela fala de um outro jeito de conhecer também, né? O ato de leitura, parece que a gente fica com a atenção concentrada ali por algum tempo, né? E a gente não sabe muito bem, pelo menos não sempre, tudo que a gente está lendo. Como eu falei, a gente pega algumas coisas, seleciona algumas e exclui outras, né? E quando a gente entra na série dos símbolos, eu acho que isso é mais forte ainda. Porque a gente, às vezes, está lendo coisas que tem uma simbologia que a gente não conhece e a gente se sente tentado. Tá, mas por que essa frase é desse jeito? Como é que ela foi construída? O que significa quando uma pessoa rasgava a roupa antigamente? Qual o significado? Essa é uma figura que aparece muito na Bíblia. Muito, muito. Por que a pessoa rasga a roupa? Né? Já digo para vocês que é vergonha. Ela está com vergonha. Ela tem algo que ela não é mais que uma vergonha. Ela está em estado de humildade. Ela está em estado de humildade. Então, ela para mostrar isso publicamente, ela se despe, ela fica nua. Nua não digo, mas ela rasga a sua camisa, né, seu manto. Então, esse é um estado importante. Esse é um sinal importante, né? O que acontece ali que você tem esses elementos. Só para falar, isso acontece na história do José, bastante. Essa coisa com a roupa, com o manto colorido do José, né? Na história da Bíblia acontece. Então, também vou explicando um pouco nesse curso as pequenas histórias e como é que essas histórias foram se tendo essas como é que se diz, essas reviravoltas, né? São histórias que tão importantes que se mantêm nesses textos até hoje. Estão muito quietos, não querem falar nada? Vou fazer uma pergunta. Pessoal, aqui é um momento para todos que têm alguma dúvida, fiquem à vontade de perguntarem. Aqui estão cara a cara com o professor aqui, se quiserem, fiquem à vontade, sem inibição, sem medo. Como eu disse, a curiosidade de vocês é algo que é importante. É algo que é importante. Eu tenho mais uma pergunta aqui, sobre principalmente essa questão, talvez, desse papel que as narrativas tiveram em moldar os ensinamentos éticos também, que talvez os 10 mandamentos sejam uma dessas referências, essas grandes referências éticas que são seguidas, né, do ponto de vista normativos hoje em dia. Né? Sim, sim. E você talvez também trata dessa questão, desses vínculos entre a psicologia e a ética também. Né? Sim, muito, muito. Porque a ética, ela não é só, e isso é uma coisa que a gente tem que falar, né? O grande problema de muitas formas de religiosidade no mundo foi um excesso de moralismo. Né? Quando eu digo moralismo, eu estou usando esse sufixo ismo,
que é uma coisa que vira um culto, né? Uma coisa que fica muito para eleitos, para poucos prosélitos, os escolhidos, né? Em detrimento de outros que não foram escolhidos, que não tem, né? Então, tem algo aí que levou, sim, ao surgimento de um excesso de moralidade, né? Que não é o mesmo que ética. Se a gente for ver o que é ética são relações. São relações e como as leis próprias dessas relações, elas são importantes para unir ou para desunir, né? Então, e muitas pessoas acabam tendo um julgamento pelo julgamento forte dessas leis, o cumprimento dessas leis. E eu não falo aqui só dos 10 mandamentos, mas eu falo de todas as outras leis que estão nessa oralidade que eu falei para vocês, né? Por exemplo, a Halahá, né, que são as leis judaicas antigas de 613 mitos, outras leis antigas, além dos 10 mandamentos que você deveria fazer quando tinha o templo de Israel, né? Mas que são leis que eram leis, em grande parte, muito detalhistas, muito detalhadas de como viver, né? Como se mexer, como se movimentar. Ainda essas leis perduram, muitas delas, né? Não pelo tempo, mas adaptações dessas leis na vida de muitas pessoas, por exemplo, né? E a gente pode dizer, puxa, mas existe um excesso de rigidez, né? Por um lado, sim, eu concordo que sim, há um elemento de rigidez, mas pode ter um elemento muito mais deteriorado, muito mais assustador do que esse, que é a moralidade. É quando você tem uma rigidez para você, que você quer que o outro siga. Então, isso acaba sendo um problema. Você quer ser rígido consigo, tudo bem. Agora, o problema é você ser rígido com o outro. Então, o outro não vai estar na régua da sua moralidade, né? Ele vai estar em outra relação. Como é que você vai falar com essa pessoa? Como é que você vai se compreender? Como é que você vai se comunicar com ela? Ela é importante, ela é um ser humano. Por que ela apareceu na sua vida, né? Olha como as histórias da Bíblia são repletas de pessoas que aparecem do nada ali e mudam tudo, né? Mudam o jeito das pessoas pensarem, reagirem. E um pouco a vida é assim, né? Você está bem sentado na sua cadeirinha, de repente vem uma coisa diferente que te anima, que te eleva ou te assusta. E por que será? Né? Muitas vezes porque toca na nossa intimidade, no nosso jeito de ser também. Então, isso da ética é aquilo que muitas vezes a gente tem dificuldade de entender por que certas relações somem, certas pessoas desaparecem na vida da gente, né? Porque talvez ali, naquilo que a ética, a estrutura própria daquela relação, ela consegue conceber, consegue se aproximar, ela muitas vezes se perdeu algo daquela malha ali, que ou foi fraturada por uma expectativa frustrada, ou muitas vezes simplesmente não tinha mais o que dar, não tinha mais o que trocar. Então, a capacidade de troca, ela fala muito de ética também, né? Porque a gente também tem limites para trocar coisas, né? A gente não troca as coisas por nada, né? Fábio, deixe-me ver aqui que você está a trazer aqui. Muito obrigado pela sua pergunta, fico muito contente, obrigado. Boa noite a todos também. O curso proporciona uma visão sobre a justiça, que é apresentada nos 66 livros, qual a sua visão sobre o impacto da Bíblia não só no âmbito individual, mas coletiva. A Bíblia proibida em mais de 50 países. Sim, curioso isso que você fala, né? Justiça, né? Você dá cá. Porque a justiça se vincula com a ética também, né? Essa questão como também da própria lei mosaica também, né? Tem um pouco de justiça também ligado. Né? Tem um pouco de justiça, mas também tem um pouco de rigidez, né? E essa rigidez, ela naquele momento foi importante para uma delimitação de espaços internos e externos daquele povo ali no deserto, né? Essa delimitação de espaço, ela não tem como não ser um pouco rígida, porque é uma delimitação, é daqui em diante. Ou vocês se dão conta que mudou, ou vocês vão permanecer no Egito para sempre. Não nos corpos de vocês, mas na mentalidade de vocês.
e é aquilo que aconteceu no Egito, não é porque vocês estão livres agora e vocês vão poder fazer do jeito que vocês querem. Nós vamos ter que seguir uma regra básica, uma instrução básica, caso contrário, seremos destruídos. Né? E você veja como são instruções básicas. Mas como cada um dos 10 mandamentos tem muita coisa além daquilo. Muito mais do que esses mandamentos dizem. E como a gente entende literalmente, porque é uma lei bem óbvia, mas talvez internamente a gente não entenda bem. Né? A gente vai se perguntar, mas por que isso? Por quê? Por quê? Né? Tal como crianças pequenas que estão sempre perguntando. Né? E a justiça tem um elemento assim, você está falando, Fábio, de um elemento da justiça que a gente pode chamar de elemento natural, né, da justiça, né? Se faz isso, porque é o costume, é o nosso costume, dar delimitações básicas para isso. Não matar, por exemplo. Bom, não matar uma pessoa, a gente entende hoje na justiça tecnicamente, mas não matar pode ser outras coisas, né? Pode ser não acabar com uma pessoa, não ferir uma pessoa de um modo a incapacitá-la de uma determinada atividade, por exemplo, né? Como você pode acabar com uma reputação de uma pessoa pela internet hoje em dia, né? Você pode acabar, e as pessoas usavam isso antigamente, escrevendo notas negativas sobre a pessoa num caderno, e essa pessoa ficava difamada por toda uma sociedade, por exemplo, né? Então, o não matar, ele vai muito além disso, né? Ele vai também naquela questão do falso testemunho, né? Não proferir falso testemunho, né? Você vai vendo que algumas coisas estão muito conectadas, né? E que exigem de nós um escrutínio muito grande, que a gente às vezes não tem paciência, não tem vontade de fazer, mas tem que fazer, né? E aí isso é extremamente causa uma tensão na gente, né? Ainda mais em uma sociedade como a nossa, que está rendendo-se ao bel prazer excessivo de coisas, né? Que são nefastas e deletérias, justamente porque são excessivas, tornando vícios, né? Ao invés de virtudes. Então, a Bíblia ela tenta sempre apontar para uma virtude. Olha, esse caminho aqui não é bom, então tentemos outro. Faremos outro melhor. Ah, mas vai ser difícil, teremos dificuldades, teremos máculas, mas tem de ser feito. Isso também é a justiça também. É também um pouco por onde ruma o ser humano. O ser humano ruma em busca da justiça, né? Tanto que, se nós formos ver, não nas leis mosaicas, mas nas leis noéticas de Noé, a 7ª lei de Noé, são 7 leis, é fazer tribunais de justiça, né? E essas leis mosaicas, elas foram dadas especificamente para o povo judeu, mas as leis noéticas não, elas foram dadas para toda a humanidade, né? Então, se nós pensarmos um pouco nisso, e eu aqui falo bastante das leis noéticas, porque elas foram muito mais lidas no cristianismo do que se imagina, justamente porque eram leis que eram muito mais abertas, muito mais que indicam um caminho muito mais do que fazer de bem, né, do que as leis mosaicas que muitas vezes são interpretadas como castrações, como impossibilidades. Então, fazer tribunais de justiça é também poder ajudar pessoas a decidirem coisas. Quer dizer, você tem que ter clareza também para ajudar pessoas a decidirem, tomarem decisões. Olha como isso é um esforço grande, né? Mas está lá nas leis noéticas. E também hoje são leis, elas estão voltando a ser estudadas, essas leis noéticas, né? Tem muitos grupos que se dedicam ao estudo das leis noéticas hoje em dia, né? Porque são feitas para todo mundo, são feitas para todos nós. Então, isso é uma coisa, não que as outras não possam ser pensadas por nós também, nós podemos e devemos pensá-las, né? Mas é muito interessante pensar também como essas leis, elas deveriam também ser pensadas como elementos internos nossos, né? Elementos de composição, não apenas elementos externos que nos amedrontam. A Cláudia fez uma pergunta. No curso você tratará do estudo comparativo da Bíblia, psicologia considerando o velho? Sim, eu vou falar do Novo Testamento também. Falarei menos do Novo Testamento, porque o Novo Testamento ele
Não que ele não tenha assuntos interessantíssimos, ele tem muitos assuntos interessantes, mas porque eu vou fazer uma ponte desse trabalho com um livro do Jung, que é o Resposta a Jó. Quem não leu esse livro, eu vou falar um pouquinho mais desse livro, Resposta a Jó, um livro pequeno do Jung, curtinho, que é uma tentativa de conversa sobre o que aconteceu com Jó, que Deus calou, e o que aconteceu com Cristo na cruz, né, que Deus calou também. Ele vai tentar fazer uma conversa e que Deus falou para Jó, na verdade, e o que Deus calou para Cristo, né? Então, eu vou falar um pouco disso também, né, dessa passagem do Novo Testamento, que ela tem elementos que justamente são mais lidos, os profetas, por exemplo, são mais lidos na tradição cristã do que na tradição judaica. A tradição judaica lê muito mais a Torá do que os profetas. Não que não leia os profetas, também lê, mas os profetas, para a tradição cristã, são pequenos pródromos, pequenos indícios da vida do Mashiach, da vida do Christos, né, o eleito, o ungido, que é Cristo, né? E o significado de Cristo, eu vou falar bastante disso, né? Ele não é que ele traga uma ruptura, não era para trazer uma ruptura, né? Trouxe por vários motivos históricos, né? Mas ele era para trazer uma coisa mais interna, que estava sendo perdida naquela época, né? E depois foi recuperado, essa coisa mais interna de benevolência, né? Eu vou falar um pouco disso, porque é muito comum nas tradições, e não só nas tradições, mas na nossa vida, a gente esquecer. A gente esquece, né? E esquecimento, justamente porque a memória é uma função complexa da nossa vida, né? Mas você não esquece de respirar sim, porque você precisa respirar, senão você morre. Você não esquece de comer, porque a sua barriga avisa. Mas, às vezes, coisas que você precisa ter com você mesmo, você esquece. Quem aqui não esqueceu, por exemplo, de tomar uma medicação ou perder o horário do médico, né? Por que a gente, às vezes, esquece de cuidar da nossa saúde, né? Ou não faz o tratamento como foi dito para fazer? Muito comum as pessoas fazerem isso, né? Ou não fala com aquela pessoa, aquele amigo que você não vê há tanto tempo, esqueceu de falar com ele? Não deu tempo. Mas você esqueceu. Então, a gente acaba, como eu falei para vocês, esses ritos, essas coisas que a gente faz durante um ano de vida, e é um ano de ciclo, né? Daria um curso só o calendário, né? Uma coisa interessantíssima. Mas um ciclo de vida para a gente tentar lembrar de novo delas, para dizer que elas são importantes para a nossa vida, né? E daí a gente tem simbologias que nos animam, fazem as nossas emoções voltarem, né? Então tem uma parte do ritual que ela é racional, muito racional, ir lá e fazer, mas tem uma outra parte muito emocional, que é o que a gente desperta com essas coisas. E quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo o ano todo, né, pessoal? Um encontro de família. Mesmo que você seja totalmente ateu, você não acredita em Deus, não acredita em nada, mas um encontro de família, um encontro com amigos, né? Há coisas que independem de religiões, que estão dentro de nós, né? Eu digo de qualquer religião, mas mesmo assim a gente precisa delas. É como se a religião dissesse, ela reforça algumas coisas que todo mundo precisa, né? E que vem de cada tradição, de cada um, cristãos, judeus, muçulmanos, né? Mas que faz parte da vida. Então, esse elemento do que é importante para viver, né? As mensagens que tem ali são mensagens que a gente perpetua de algum jeito na nossa vida, né? Isso não sei o que estou dizendo, isso é o Mircea Eliade, que fala disso bastante no seu livro. Esqueci o nome do livro agora, mas enfim, tem um livro que ele fala sobre isso. Coisas assim. Não, perfeito, perfeito. Mais alguém? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Eu acho que tem uma outra questão também. Você falou muito bem essa questão da família também. Eu acho que é um outro tópico, talvez, que merece também ser falado, essa questão da ética familiar também, que você tem muitas passagens também no Antigo Sim. Testamento que tentam, de certa maneira, falar dessas questões que são modelos universais de comportamentos na nossa vida cotidiana. Essa questão
de conflitos familiares, essa relação entre pai e filho, são temas assim que briga de irmãos também, temos vários casos da Esaú e Jacó também, que é um outro exemplo, claro, dessa competição fraterna, né? Isso é uma coisa que me vem muito à cabeça quando você lê o Gênesis. Que a própria nação de Israel, ela surge no seio de uma família também. Eu acho que talvez aí seja a grande referência também, a centralidade da família no Antigo Testamento. Né? Exatamente. E uma família que sempre foi teve muita briga, né? Muita briga, muita disputa, muito conflito, né? Parece que nessa época, pelo menos nas primeiras passagens do Gênesis ali, você está vendo que eles estão brigando para ver quem é o primeiro. Quem é o primeiro? Pô, mas não foi dito que o primeiro era o Ismael? Mas não foi o que recebeu as bênçãos. Então, olha o que isso gerou, né? O povo ismaelita até hoje disputa a primazia como é que se diz, a primogenitura. Até hoje disputa com Israel, de algum jeito, né? Aí você vai lá para ver a briga do Esaú e do Jacó, e o Esaú também disputa com Jacó a primogenitura, né? Quem é que foi o primeiro? Pô, mas eu fui o primeiro. E Esaú disse, mas você passou a primogenitura para o Jacó, né? E na hora da morte, o Isaac foi lá e deu a primogenitura para o Jacó, não deu para o Esaú, né? Claro, eu vou explicar essa historinha para vocês depois, ali no curso, mas para vocês saberem, Esaú vai ser a tradição que vai perseguir o Jacó, né? Essa tradição depois vai se aliar de novo com Ismael, lá embaixo, em Acra, né? Está dito na Bíblia isso, não sou eu que estou inventando, vocês vão lá ler, vocês vão encontrar. E essas tradições depois vão ser de Esaú o cristianismo e de Ismael o islamismo, né? Então isso fica muito nítido e muito interessante como essas correspondências acabam também, de algum jeito, sendo formas formas da gente se comportar, muitas vezes até, que a gente nem se dá conta que a gente se comporta, porque são as tradições falando dentro da gente, né? Então, isso também acho que é um ponto extremamente importante. Eu queria voltar à pergunta da Gláucia. A Gláucia fez uma pergunta muito legal, vou lê-la aqui para nós. Aqui, ó. Na análise, eu citei um ponto que o Rabbi Charles Taub disse, que a terapia é muito útil, mas que caso a pessoa não tenha uma diretriz de valores e princípios, a terapia pode ser um pouco vazia. O que o senhor pensa a respeito? Eu acho muito boa essa pergunta que você fez, Gláucia, excelente, de primeira, porque eu acho que tudo na vida que você vai fazer sem uma diretriz, sem você querer, se você tem pouco para dar, talvez você também tenha pouco para receber. Então, às vezes a nossa vontade de querer receber é muito mais, mas a gente tem muito pouco para poder dar também, em troca. Querem pensar nisso, né? A gente também encontra coisas para abrir dentro de nós para aí poder dar mais, né? Se a gente está num mundo de dar e receber, muitas vezes aquilo que você acha que você está dando, que pela justiça divina você acha que tinha que receber, pode não ser exatamente aquilo que você precisa abrir em você para poder receber. Quando eu estou falando de receber, eu falo no sentido do verbo lekabel, de hebraico, que é receber. Eu vou dar origem à palavra Kabbalah, né? Que não é nada mais, nada menos do que entender o que essas palavras, esses conceitos todos, né, eles não têm a ver com as palavras em si, mas com coisas internas que a gente às vezes não abre, né, que a gente às vezes não está preparado, não está pronto para poder chegar lá. Então, quando você falou sobre isso, Glaucia, né, eu achei interessantíssimo, né, porque como é que você vai fazer qualquer processo, até um processo terapêutico, se você não tem muito o que dar, né? Você vai sentir que está rendendo pouco, né? Se você não tem muita vontade de investigar, qualquer investigação que você faça vai ficar rasa, né? Muito rasa, né? Então, acreditar na sua capacidade também é acreditar que o que você está fazendo, que aquela leitura não é uma loucura,
aquilo que você está buscando para sua vida não é uma loucura, não é uma coisa absurda. Você não está quebrando uma regra familiar, você está tentando encontrar o seu jeito de aprender. Então, existe um elemento da metacognição humana, a forma como o nosso cérebro pensa, que é muito específico da gente, e não vai caber para outro. E, da mesma forma, a gente precisa entender esses sinaizinhos, assim como a Bíblia está cheia de símbolos e sinais, eu falarei de muitos deles no curso, né? Existem sinais em nós que nos acionam coisas, por exemplo. Nos acionam jeitos de pensar, formas de sentir. E isso tem que ser valorizado na vida da gente, né? Porque sem isso, a gente vai sempre se sentir um pouco vago na vida, sem propósito, uma vida sem propósito. E sem propósito, você também não vai encontrar o que você tem que fazer nela, né? Ah, o Fábio falou mais uma coisinha aqui. A relação de Davi com seus filhos seria, por si só, um estudo sobre a mística de Jung e a racionalização de Freud. A relação de Davi com seus filhos. Tem muita relação com isso, eu vou falar disso também no curso. Vou falar disso no curso também, né? A Cláudia, valores que sustentam o ser humano por busca de um sentido, exatamente, né? Vou falar bastante disso também, né? Que sentido é esse, né? A Gláucia levantou a mão para falar alguma coisa, fazer uma interpolação. Diga. Gláucia. Oi. Não, desculpa, eu errei. Eu só queria te agradecer porque eu estava assistindo o Rabino falar e eu fiquei assim, né? Eu levei essa questão para psicanálise, né? Sim, sim, sim. Legal. Agradeço. Eu acho que é uma questão excelente, né? Porque qualquer processo que você vai fazer na vida, você tem que começar a fazer esse escrutínio, né? Como é que vai ser isso? Você não tem que saber todas as respostas, mas ao menos começar a se preparar para o que vai vir. Eu tenho humildade, por exemplo. Olha, eu vou abaixar a cabeça porque aquela pessoa sabe mais do que eu vou ficar quietinho no meu canto e vou aprender. Por exemplo, quando a gente começa a estudar, é um pouco assim. A gente começa a fazer, eu faço muitas notas, eu vou escrevendo, eu vou acompanhando junto, eu vou conversando com as pessoas, eu vou ouvindo o que aquela pessoa, por exemplo, está me dizendo, que eu também preciso aprender sobre ela, numa terapia, como terapeuta agora falando, né? Poxa, a pessoa está me dizendo alguma coisa que eu preciso aprender sobre ela. Então, não posso simplesmente julgar, não posso simplesmente dizer algo se eu não estou entendendo o que ela está me dizendo sobre ela. Inclusive, de um ponto difícil, eu vou ter que abordar esse ponto de algum jeito. Eu vou ter que mostrar para ela que esse ponto, muitas vezes, é difícil mesmo. Não é fácil. E assusta muitas pessoas, até muitos terapeutas ficam com medo. Acontece. A razão de muitas terapias não darem certo é porque os terapeutas ficam com medo de muitas coisas que são ditas numa terapia, por exemplo, né? Porque existem coisas que assustam qualquer ser humano. Vai falar de abuso, por exemplo. Vai falar de violência, de assassinatos, de crimes. Essas coisas assustam. E essas coisas muitas pessoas vivenciaram nas suas vidas, né? Você vê como a Torá fala de crimes, né? Até de abusos. É o caso das filhas de Ló, né? Então, mesmo numa família, as famílias se degladiando, se destruindo, né? E as tradições nascendo também daí. Porque as coisas, muitas vezes, elas não são como a gente gostaria, elas são como elas acabaram sendo, né? Você veja o cristianismo, né? O cristianismo é um bom exemplo disso na vida das pessoas. Por que aconteceu desse jeito? Porque foram muitas famílias conversando ali. Foram muitas pessoas conversando ali naquela hora. E aí nasceu daquele jeito, né? Goste, você ou não, mas já foi... O que eu levei para ela foi aquela questão do alma e moral, que quando você está saindo de um lugar apertado e vai para e buscando outro lugar, não é que eu não tenha propósito, mas a pessoa fica um pouco perdida. É verdade. 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 Tenho medo, ansiedade, né? Será que eu estou fazendo É. certo?
Bom, só vai saber se é certo tentando, fazendo. Fazendo. E pode ser o certo que não é o certo do sentido de certo e errado, mas o que é certo para você também, né? Tem uma coisa que os rabinos falam muito disso, né? Olha, tem a verdade, tem, mas tem o que você tem que fazer com a verdade. Isso muitas vezes não é exatamente aquela verdade do pensamento idealizada, né? Você tem que descobrir um jeito de executar aquilo, de fazer aquilo acontecer na sua vida. E isso é difícil, pacas. Difícil, muito difícil. Então, é um desafio. É um desafio. Você falou do Newton Bonder, também estará nas nossas leituras, o Newton Bonder também. Né? Milton, Também estará lá. obrigada. Né? Mais alguém? Vou passar, então, para informações finais do curso, alguns detalhes de como é que vai funcionar ele. É um curso que será em modalidade 100% online e será disponibilizado na plataforma de aprendizagem virtual do Instituto. E contará com um módulo será um módulo de quantas aulas que será, o professor Estevão? É um módulo de 8 aulas. Cada aula é 1 hora. Um módulo de 8 horas, ou de 8 horas e 8 aulas. 8 Seria. aulas, isso. E tudo isso é disponibilizado nessa plataforma que vocês contaram com acesso exclusivo para chats de perguntas e respostas para o professor. E as aulas serão gravadas, elas já estão todas elas já subidas, já gravadas na plataforma. E temos uma ementa que foi disponibilizada com toda a bibliografia, tudo que vai ser visto em cada aula, né? Está lá na ementa, e eu falarei de toda a bibliografia que está ali, né, na ementa. Né? Então é isso. Caso tenham mais informações, vocês podem acessar a página agorap.org/cursos. Lá vocês encontrarão informações da ementa e toda a bibliografia também das aulas e também o link de inscrição do curso, que acaba de ser aberto agora as inscrições. Eu vou passar aqui no chat dois links. O primeiro, o link da ementa, né, que já vai dar acesso às informações detalhadas do curso, e eu vou passar para vocês também o link de inscrição também, que já se encontra já disponível para as inscrições. Então, esse é o primeiro link que eu encaminho aqui no chat, né? Esse aqui, que tem todos os detalhes sobre o módulo, o que vai ter em cada aula, né, com a ementa. E eu, claro, vou passar também o link de inscrição por aqui também. O link de inscrição é esse segundo aqui, que é esse checkout, né? Então, o curso, agora eu vou passar agora para a questão dos valores, né? O curso, ele conta aqui com uma promoção para as pessoas que estão agora acessando essa chamada dessa live, né? Aos inscritos nessa live, eles terão um desconto de 50% com cupom na compra desse curso, que esse cupom vai estar disponibilizado para as próximas 48 horas, para quem se inscrever no curso dentro desse prazo. O curso ele conta com um valor total de R$ 150 à vista e que pode ser parcelado em 12 vezes, então seriam R$ 15 mensais em 12 vezes. Mas com essa promoção agora, se você se inscrever nas próximas 48 horas, vocês terão um desconto de 50%, ao invés de pagar esse valor de 150, esse cupom que eu vou passar agora no chat, vocês terão direito a compra desse curso inteiro, completo, ao valor de R$ 75.
ou R$ 7,50 mensais, que esse é o cupom aqui, que eu vou passar aqui, é o cupom Ágora 50. Todos esses links que eu estou encaminhando aqui no chat, depois eu encaminharei por e-mail a todos. Então, caso tenham maiores dúvidas, maiores informações, vocês podem responder o e-mail que a gente vai encaminhar. E as inscrições já agora já se encontram abertas já para as pessoas interessadas, né? Então, acho que é isso. Eu já passei aqui as informações do curso, eles estão com descontos para as próximas 48 horas. É importante que vocês possam garantir a vaga, caso vocês queiram ter o acesso a esse desconto, 50% pelo cupom. E o link está disponível aqui no chat, caso vocês queiram já ir fazendo a inscrição do curso e o uso do cupom. Então, é basicamente isso. Eu vou passar agora as considerações finais para o professor. Alguma coisa que você queira falar relacionado a essa questão do funcionamento do curso? Olha, vocês vão poder ver todas as aulas, voltar, né, rever. Até estou aqui disponível para tirar dúvidas também. Vocês podem me procurar, falarem comigo, conversarem comigo. Eu vou ficar muito feliz de poder conversar com vocês depois do curso, né? Acho que é uma coisa muito boa para quem tiver interesse. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Alguém quer falar alguma última coisa? Bom, então encerramos aqui a nossa live. Então foi muito bom nós termos essa conversa com o professor Estevam, que é uma pessoa que tem já um currículo bastante qualificado, principalmente nesse tema, né, que ele investiga, essa área da psicologia, e é muito bom que seus conhecimentos possam ser compartilhados, principalmente num tema de grande relevância, que é esse grande livro, né, esse grande obra da literatura universal, que é as obras da Bíblia. Então, é uma aportação única, é um curso único, que trata de uma temática, talvez, que se fala muito pouco, né, no Brasil, na verdade. Né? Até mesmo na academia também. Né? Eu acho que, aos pouquinhos, a gente está podendo olhar para as coisas mais como elas são também, sem ter que ter tanto medo de se aventurar e de conhecer. Eu acho que e até de rever preconceitos, muitas vezes, que nós temos, que foram colocando na nossa cabeça de que aquilo ali é uma coisa ruim, ou que não é instaurativa, né? Não pode nos causar ou vai nos restringir. Né? A gente pode também ver as coisas, muitas vezes, realmente como uma descoberta e uma prospecção também, né? Uma projeção. Vamos botar também isso como uma meta para o futuro, né? O ser humano também é um ser do futuro, apesar de não saber o que vai vir no futuro, a gente é um ser nos três tempos, né? Passado, presente e futuro. E a integridade desse ser humano é o que eu acho que a Bíblia fala muito. Ela fala muito disso. Fala muito disso. Eu vou falar um pouco disso também nesse curso. Não, perfeito, perfeito. Acho que a Glaucia teve um probleminha com pagamento, né? Ou com um link, depois vocês veem. Mandem mensagem para a gente em privado, a gente já resolve isso. Vou passar aqui vou passar até o número o nosso e-mail de contato aqui do chat do Ágora. Podemos conversar com calma sobre essa questão esses detalhes mais técnicos do curso. Aqui a Raquel diz que deu certo, ela conseguiu. Mas caso tenha algum problema quanto a essa questão da inscrição, vocês podem contactar esse e-mail aqui que eu encaminhei aqui. E é claro, a gente vai mandar com todos os links, com todo o nosso cupom também
já por e-mail para vocês que estão inscritos. Então podem ficar tranquilo que vocês não perderão esses links que estão nesse chat. Conseguiu? Conseguiu. Que bom. Nada. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Bom, então é isso. Então vamos encerrar aqui a nossa gravação. Então foi muito bom estarmos reunidos aqui. Então nos vemos no curso então. Então até a próxima então. Obrigado, pessoal. Pessoal. Até a